Hoje vamos rezar a oração a Santa Adelaide. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Santa Adelaide. Santa Adelaide, ainda na terra era uma santa. Tua bondade iluminada ao amor de Jesus. Tua caridade em cada pão, em cada veste. Tu dedicavas às crianças necessitadas. Protegei-nos no trabalho e cada família que precisa de ti. Abençoa a todos que invocam seu santo nome para a sua glória eterna. O amor a Jesus e ao próximo te manteram intacta. Bondosa serva de Jesus, rogai por nós e fazei com que alcancemos a graça que tanto necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou contar a história de uma santa popular, ainda não reconhecida pela Igreja Católica. O nome dela é Maria Adelaide. Maria Adelaide São José de Souza Gama nasceu em Portugal no ano de 1835, filha bastarda de um oficial do exército. Quando criança, foi enviada ao convento. Ela recebia visita de um moço, provavelmente era o seu pai. Desde pequena, tinha uma saúde frágil. Qualquer coisa ela ficava doente, provavelmente pelo convento ser um lugar frio e com umidade, à beira do rio. Neste tempo, ela morava na cidade de Vila Nova de Gaia. Com o tempo, se mudou para a cidade do Porto. Mesmo assim, sua saúde não melhorou. Ao ser consultada por vários médicos, aconselharam que ela fosse morar em uma região litorânea, por ter a presença de eucalipto sendo medicinal. No mês de maio, em 1876, ela se mudou para Arcozelo, onde foi o último local em que ela morou. Lá ela ficou instalada na casa de Joaquim Catarino. Neste local, saúde dela melhorou bem. Já se sentindo bem, começou a praticar sua caridade, uma de suas belas virtudes. Sempre tinha preocupação em ajudar os necessitados. Usava os lucros da venda de pastéis e as suas rendas que ela mesma produzia. Tinha muito zelo por tudo o que fazia. Tinha também um cuidado para ajudar na vida das crianças necessitadas da cidade. Assim que podia, doava roupas, pães e doces convencionais. Pastéis na cidade, ela catequizava as crianças. Quando as crianças ficavam doentes, com tosse, ela fazia uma mistura, um xarope, com base de pinhas novas. Estava sempre pronta para ajudar as pessoas a reconciliar lares e se tornou muito querida por sua grande bondade. Depois de anos morando naquele local, Maria Adelaide não poderia imaginar que a sua doença retornaria. Infelizmente, a doença dela se agravou, porque ela tinha tuberculose. Ela morreu em setembro de 1885. Foi sepultada no cemitério de Arcozelo. Como tudo começou quando que foi descoberto o corpo dela incorrupto. O seu corpo foi exumado na Primeira Guerra Mundial, nos primeiros meses do ano de 1915, junto à freguesia de Arcozelo. Determinou que todos os proprietários dos jazidos do cemitério teriam que ser cuidados, colocar arranjos e enfeitar periodicamente todos eles.
Quem não cuidasse do seu jazido perderia o direito a ele. Então, 2 ficaram abandonados. E ao verificar os registros, que um foi adquirido por Joaquim de Oliveira Pinto. Ao questionar seus filhos, informaram que o pai comprou o jazido para uma senhora que vivia em sua casa, que era ligada ao convento de Corpus Christi, e que, como dito, o jazido não pertencia a eles. Então, quando descobriram que não tinha dono aquele túmulo, decidiram vendê-lo, e foi vendido ao casal Manuel Antônio e a Ana Antônia da Fonseca, residente do lugar de Vila Clã, para o sepultamento de Joaquina Reis, uma tia falecida no dia 23 de fevereiro do ano de 1916. Então ocorreu o seguinte: o coveiro abriu o jazido e encontrou um caixão de chumbo. Por seu peso, ele pediu ajuda a alguns pedreiros que ali estavam a trabalhar. Ao ser trazido à superfície, abriu-se o caixão e foi encontrado o corpo incorrupto de uma mulher, na qual estavam intactas suas roupas, e ali exalava um forte odor de rosas. Após o falecimento de 30 anos, o coveiro fechou o caixão, chamou a junta da freguesia, assim ordenaram que jogasse sobre o corpo carboneto em pedra, regando com ácido nítrico ou água forte. O sepultamento ocorreu de novo e esse corpo foi enterrado em uma vala comum. Os trabalhadores que ajudaram naquele dia ficaram impressionados com o corpo da mulher. Então, ao voltar para suas casas, eles comentaram todo o acontecido. Em pouco tempo, todos daquele local já sabiam do acontecido. 2 dias depois, no caso, no dia 25, numa sexta-feira, uma multidão por volta de 800 pessoas, sob uma forte comoção, invadiram o cemitério. Obrigaram o coveiro a revelar onde estava sepultado aquele corpo. Ao saber, as pessoas começaram a cavar, até acharem o caixão. Mas as autoridades chegaram e não permitiu que o caixão fosse aberto naquele instante. Buscando ganhar um tempo para que os produtos químicos consumissem aquele corpo, eles prometeram à multidão desenterrar o corpo na segunda-feira seguinte. A população aceitou, mas fizeram uma vigia ali no Campo Santo, para evitar que fizesse algo com o corpo da santa. Os populares começaram uma nova comemoração. No dia 27, no domingo, às primeiras horas, a missa paroquial em frente ao cemitério. Teve um debate da freguesia diante da multidão. Então 2 mulheres, de enxada na mão, Joaquina Rainha e Rosa Caleira, pularam o muro e cavaram até desenterrar o caixão. Com a ajuda de outras pessoas, retiraram o caixão de Dona Maria Adelaide. Ao abrir, constatou-se que o corpo continuava incorrupto. Neste dia, estava nublado. Começou uma fina chuva e começou a atingir o corpo dela. Ali, começou a agir o carboneto com a água. Assim ele começou a chamuscar o rosto da santa, danificando levemente também as suas vestes. Quando o conselho soube do que havia acontecido, acionou a força da Guarda Nacional Republicana, sob o comando do sargento Rebelio. Chegaram em Arcozelo por volta das 11h30 da manhã. Dificuldade e diplomacia evitaram uma tragédia, esvaziando o cemitério.
todos já mais calmos, algumas mulheres lavaram o corpo da santa e vestiu seu corpo com roupas novas, depositando-a em uma urna de vidro, de modo que às 16 horas a população formou uma fila para ver o corpo da santa, e por volta das 17h30 foi-lhe colocado em pó e a urna fechada e depositada na capela de José de Oliveira Pinto, filho de Joaquim de Oliveira Pinto. Daí o local tornou-se um local de devoção popular e deposição de ofertas àquela santa, Santa Adelaide. Foi organizado uma comoção visando arrecadar fundos para construir sua capela, na qual foi erguida no sudoeste do cemitério. Após 5 anos, em 1921, seu corpo foi transladado para a nova capela que foi construída. Então, neste dia, a urna foi novamente aberta, na presença do delegado de saúde de Vila Nova de Guia, o Dr. Manuel Ferreira de Castro. Constatou que o corpo estava um pouco queimado, a pele por cima, causado pelos produtos químicos. Também constatou que existia um odor de rosas forte no corpo. Cheirava muito bem. Ao mexer no corpo, viu-se que as articulações dobravam naturalmente, verificando a temperatura da pele, que indicava como se fosse assim, a pele dela estava assim com uma temperatura que parecia de uma pessoa viva. Mas todos os exames que ele deu comprovou que o corpo estava intacto. Então ele autorizou que o corpo ficasse em exposição. Isso depois de 2 anos, em 1923, a Junta de Freguesia iniciou a construção de uma nova capela mais espaçosa. Sua urna foi apoiada em um pedestal central, com espaço suficiente para ser vista pelos visitantes. A capela tem lindos vitrais de pedras da região, que são de autoria de Ricardo Leão. Finalmente, em 17 de maio de 1924, um sábado, ao fim da tarde, o corpo foi transladado para a capela, que hoje está o corpo numa urna de vidro e um pedestal em mármore. Mas a história de Adelaide não acaba ali. A santa passou por outros atentados. O primeiro, no dia 4 de novembro de 1924, por volta das 3 horas da manhã, ocorreu uma violenta explosão que teve na capela, destruindo completamente a porta da frente e atingiu o pedestal de madeira onde estava a urna da santa. A população saiu procurando ao redor daquele local, mas não descobriu quem foi que tinha feito. Mas a urna, inexplicavelmente, continuou intacta, com contato ao chão e continuou na posição horizontal, quer dizer, ela não caiu de lado e nem de bruços, não quebrou, ela ficou intacta no horizontal. No ano de 1930, no mês de dezembro, registrou-se uma tentativa de roubo durante a noite. Os assaltantes tentaram arrombar a porta oeste, que resistiu. Os guardas perceberam e correram, mas os assaltantes fugiram, deixando para trás as suas ferramentas para o assalto. No ano de 1931, um homem de nome de José entrou na capela, se ajoelhou, fingindo que estava rezando, se aproximou da caixa de ofertas
estava com uma vara, com um visgo numa ponta, tentando roubar o dinheiro da caixinha. Não conseguiu. Tentou incendiar a caixa para abri-la. Quando colocou suas mãos, sentiu que elas ficaram presas. Sem conseguir soltar suas mãos, ele começou a gritar de medo. E começou a gritar: socorro, socorro. Os vigilantes escutaram e foram correndo ver o que estava acontecendo. E viram que ele estava com as mãos presas. E por causa dessa tentativa de furto, ele foi levado. Então, no dia 10 para o dia 11 de julho de 1981, por volta da 1h da madrugada, sedaram o vigilante. Um grupo quebrou o vitral e adentrou para a capela. Pularam por volta de cerca de uns 4 metros de altura. Tentaram abrir a urna sem sucesso. Daí decidiram quebrá-la, no qual acabou causando dano ao corpo da santa, que teve 2 dedos de sua mão esquerda partidos. Os assaltantes levaram os pertences do seu corpo, os adornos do corpo dela, cordões, pulseiras, corações e medalhas de ouro que estava no corpinho da santa. Um outro atentado ocorreu no dia 25 de maio de 1983, por volta do meio-dia. Um homem chamado João Rodrigues Valério, de 35 anos, entrou na capela, levando nas mãos um ramo de flores e uma saca. Quando estava próximo à urna, tirou de dentro da saca uma marreta e tentou destruir a santinha. O barulho chamou a atenção de funcionários e um vendedor da lotérica que passava na rua naquele momento. Eles prenderam esse agressor, que tinha o objetivo de destruir o corpo dela. A população, quando soube de novo de um outro atentado e de saber que a pessoa estava no local, tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Foi preciso por volta de 80 homens vindo às pressas de Martozinho. Eles foram recebidos a pedradas. Ouviram-se tiros de aviso para dispensar a população naquele momento. Quando esses homens chegaram, conseguiram conversar com eles e explicar com clareza a situação, e logo dispensou aquela multidão. O último atentado contra o corpo da santa ocorreu no dia 24 de maio de 2016. Eram por volta das 8 horas da manhã. Um homem de 38 anos entrou com uma pedra na mão e estilhaçou o vidro onde está o corpo da santa. Quando perguntou por que ele teve essa atitude, ele alegou que a santinha não atendeu o seu pedido. Então, ele foi levado por funcionários, não ofereceu resistência. Pela devoção que as pessoas têm pela santa, hoje, o seu santuário tem mais de 6.000 vestidos de noivas, vestidos de batizado, milhares de fotos de devotos, colares, anéis, cordões, velas, cabelos cortados, relógios e até camiseta de jogadores. É uma santa de chamar muita atenção, porque muitas pessoas gostam e tem outras pessoas que a detestam. Espero que vocês tenham gostado da história. Fiquem todos com Deus. E hoje eu tenho muito a agradecer a minha mãe por ser a incentivadora. Ela me incentiva muito a fazer esse trabalho para ajudar o próximo. E assim eu posso levar a palavra, a história de santos e as orações a várias pessoas que precisam. Muito obrigada, minha mãe. Eu te amo muito. Fiquem todos com Deus e muito obrigada. Canal Cheiro de Rosas Oração. Deixe seu like,
se inscreva em nosso canal e ative o sininho para que possamos ter momentos de oração. Divulguem os vídeos para amigos e conhecidos. Fiquem todos com Deus e muito obrigada.